Nós temos uma lei de incentivo em Pernambuco que é muito boa. É muito incrível. Assim, o Fucultura no sentido assim, obviamente, eu perguntar de reclamações, eu vou ter um monte para fazer. Mas ele tem um mecanismo de manter acesa a produção do audiovisual que é bem rara no Brasil. É bem rara e é muito bom quando você tem pelo menos um pontapé inicial dos seus projetos. Vamos dizer, como eles são meio fiéis aos projetos que eles apoiam, então assim, não raro você vai ter o desenvolvimento do roteiro, você vai ter a produção, você vai ter a pós-produção e comercialização em 4 editais diferentes. Claro que cada etapa que você termina, você prova que terminou e coloca no outro edital, isso não é sequenciado. Mas eles assim, têm mantido uma produção bastante interessante. Acho que Gramado ano passado viu o Som ao Redor e viu, sabe, a capacidade que esse cinema tem de reverberar em outros lugares. E o público brasileiro? O público brasileiro, a gente comentou ao longo do festival, diversos diretores, cineastas estiveram com a gente e falaram ainda que talvez o público brasileiro ainda seja um pouco preconceituoso com o cinema nacional e pague o ingresso para assistir um filme de Hollywood e não um filme nacional. Na verdade, assim, eu não acho que seja preconceituoso. Se o brasileiro, se o público brasileiro fosse preconceituoso, ele não via televisão 24 horas por dia. Entendeu? Acho que tem uma coisa maior chamada assim, como é que você trata o mercado? O problema é que o Brasil, no âmbito do audiovisual, principalmente cinema, é muito mercado referencial dos outros, é muito reserva de mercado dos outros. Sabe, assim, tipo, as pessoas, brasileiro não gosta de filme brasileiro. Mas onde eles assistem? Onde eles vêm, porque a gente tem um país de 200 milhões de habitantes, sabe? Tipo, uma grande bilheteria ser 4 milhões é muito pouco. É muito pouco, quando você sabe que você tem cinema, eu nada contra esse cinema de diversão, mas tudo contra a imposição. Qualquer coisa imposta é muito chata, assim. E isso é uma imposição, sabe? Tipo, compraram o nosso olhar e viciaram o nosso olhar. Acho que talvez a gente tenha uma função que é meio deseducar as pessoas na forma de ver as coisas. Fiz uma pergunta antes para os atores do filme, para o Jesuíta e também para o Irandir. Vou fazer a mesma pergunta para ti. Onde você vê que o cinema nacional vai chegar? Que os profissionais do cinema nacional querem chegar? Isso é engraçado, porque na verdade a impressão que eu tenho às vezes é tipo, o cinema como no momento de mutação da forma dele ser reverberado, né? Talvez a sala de cinema deixe de ser um grande evento. Talvez você imaginar o público como coisas mais reservadas seja uma coisa no futuro próximo. Ou talvez novas tecnologias venham se incorporar. Mas, de qualquer forma, tem uma coisa que não muda, que é tipo a ideia narrativa que você tem das coisas. O que é que você pretende narrativamente fazer com as coisas, né? E isso eu acho que o cinema brasileiro está tentando ir atrás, está buscando. Que é tipo, dentro das suas imperfeições, procurar uma forma de comunicação que tenha algum respaldo e tenha alguma força, sabe? E essa força, obviamente, que a gente está falando disso, para mim sempre é força política no sentido de mudança. É um político partidário, mas é uma mudança de comportamento, você está tentando, é a forma de ver o mundo, para o bem ou para o mal, mas saber a força de sedução que você tem para conquistar esse público também, né? E tentar conversar com ele, ou provocar ele, pelo menos. Esse é o papel, então, do profissional do cinema? Eu acho que esse é o papel da cultura criativa, sabe, da economia criativa de fato. Assim, provocar. Se você pensar que se a função fosse somente se adequar a alguma coisa, eu acho que a gente está perdido nesse sentido. Tá certo. E o cinema nacional, só para a gente encerrar, como a opinião de alguns jornalistas na coletiva, tá quadrado? Você procurou em tatuagem, talvez ousar, trazer questões, como a gente falou no início, polêmicas, mas nem tão polêmicas assim, que é a questão da homossexualidade, do corpo, do regime militar, que são questões que a gente conhece, que a gente debate, discute sempre, né? Tá na mídia 24 horas por dia. Por que o choque das pessoas ao verem isso numa produção brasileira?
O que eu acho engraçado é porque parece que quando você fala alguns impropérios na sua própria língua, as pessoas elas são pior, sabe? Apesar de elas poderem absorver isso em outras línguas de uma maneira meio distante, né? Eu acho que na verdade assim existe uma vergonha de si mesmo do brasileiro que é muito amedrontador às vezes, assim, tipo, parece muito um nicho de humilhação, sabe, de se auto-reconhecer que às vezes assusta. Porque quando a gente fala assim, tipo, temas polêmicos, assim, bem sinceramente na minha cabeça, assim, esses temas não são polêmicos. Polêmica é narrativa. Polêmica é a forma que você constrói a narrativa e como você quer que ela veja. Se as pessoas levam para polêmica, é sinal que pelo menos sua narrativa deu certo. Isso interessa. Mas eu acho que também tem uma coisa por trás disso, eu não sou ingênuo também. Existe uma vontade muito grande de fazer que as pessoas enxerguem coisas diferentes, que as pessoas vejam diferente, que as pessoas sejam provocadas por um tipo de olhar. Né? Acho que se a gente não provoca o olhar do outro, tipo, eu preferia estar trabalhando no banco. Não que trabalhar no banco seja ruim, mas assim, eu seria mais funcional, mais prático. Né? Se fazer cinema passa a ser uma coisa burocrática, que às vezes tipo, às vezes você vai trabalhar no cinema, você pode fazer uma coisa técnica no cinema que você repete isso o tempo inteiro, sabe, assim, mas dentro desse fazer o tempo inteiro você tem coisas criativas. Fazer o feijão com arroz. Vamos provocar. E mesmo tem uma história, me lembrei que é um poeta que eu amo muito, que é Murilo Mendes, mas tem uma história da trajetória dele que é ótima. Ele trabalhou no Banco do Comércio do Rio de Janeiro, eu acho, quando ele saiu de Minas, muito novo, e ele não falava com ninguém, assim, tipo, na década de 20. Até que um cara, o irmão dele que tinha arrumado esse emprego, alguém do banco fez, você tá muito fechado, você tem que falar com a pessoa que está sustentando, com a pessoa que te dá dinheiro. Ele, é. Aí no dia seguinte ele chegou no trabalho, tirou o paletó, se ajoelhou em frente ao cofre e disse, obrigado. Você pode ser criativo em muitos lugares. É verdade. E muito obrigada pelo bate-papo. Então, você é uma pessoa muito criativa. A gente agradece o cinema nacional e as pessoas que gostam do cinema nacional agradecem por você nos apresentar tantos roteiros e agora esse filme, Tatuagem, que é tão emocionante. Obrigado a você, Luciane. Valeu. Obrigado você de casa também. A gente continua por aqui em Gramado, na cobertura da 41ª edição do Festival de Cinema aqui de Gramado.